Amadas, no Enlace Indica de hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre o livro Enraizados, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Eu recebi esse livro de presente da minha irmã e que leitura abençoadora! Quanta coisa profunda a gente descobre através das páginas desse livro. Ele vai mostrar justamente, tratar conosco como Deus precisa muitas vezes nos tirar para colocar num lugar escondido, para desenvolver em nós raízes fortes, raízes que vão suportar as coisas que vêm quando a gente começa a florescer, quando a gente começa a aparecer, digamos assim. Então, ele usa o exemplo da vida de Davi e vai mostrando situações da nossa vida onde realmente Deus nos faz sair de cena, para que nós criemos estrutura, uma estrutura sólida para a nossa caminhada cristã. O autor desse livro, o Bunny Liebscher, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele é o fundador do Ministério de Louvor Jesus Culture. Então ele fala muito profundamente sobre isso. Aqui no índice do livro eu vou mostrar para vocês os temas que ele aborda. Inclusive ele fala sobre 3 tipos de solo. O livro tem ao todo 12 capítulos. Os 6 primeiros capítulos, ele vai mostrando esse processo do porquê Deus nos esconde, que propósito, né? A que isso serve. E do 7 ao 12º capítulo, ele vai falar sobre os 3 tipos de solo. A cada 2 capítulos ele fala de um solo. No capítulo 7 e 8 ele vai falar sobre o solo da intimidade. No capítulo 9 e 10 o solo do serviço. E no capítulo 3 o solo da comunidade. Então, eu queria dividir com vocês um trecho aqui que falou muito ao meu coração, que está justamente no solo da intimidade, que é o capítulo 8. O que fazer quando você está gerando? Esse capítulo 8 ele falou muito comigo porque eu tenho vivido muito esse processo da palavra rema de Deus. Eu sei que essa questão da palavra rema, a nível teológico, gera às vezes uma certa controvérsia, mas eu creio na palavra rema e eu já fui ministrada pela palavra rema. Depois, se você desejar, eu posso fazer um vídeo aqui no canal explicando para você o que eu entendo sobre palavra rema, sem querer entrar em méritos teológicos, mas num resumo para você entender, para que eu possa falar para você o porquê esse capítulo falou comigo, a palavra rema é aquela palavra onde Deus se revela especificamente para você através de um texto das Escrituras. É quando você está lendo a palavra e um trecho dela, uma parte dela, salta aos teus olhos com vida para uma situação que você está vivendo. Então, eu recebo aquela palavra, aquele direcionamento de Deus, como uma palavra rema, uma palavra que eu me aproprio porque Deus liberou ela para mim, em meu benefício, para uma determinada situação. Então, aqui nesse capítulo do solo da intimidade, ele fala sobre essa questão de você gerar aquilo que Deus colocou em seu coração, aquela palavra que Deus liberou para você. E aqui ele coloca alguns trechos que eu grifei. Quando você se planta na sala interna de oração, encontra o Senhor e Ele fala com você. Ele diz que você está gerando e é tempo de se preparar para que a promessa aconteça. Inclusive ele faz até uma comparação com a gestação, humana de uma mamãe quando se encontra grávida. Quando ela faz o teste e tem um resultado positivo, ela vai ter aquele período de 9 meses de preparação para receber aquele novo membro na família. E ele fala que a palavra que Deus gera na nossa vida, ela vai ter um tempo de gestação até ela acontecer. Ela vai ter um tempo sendo gerada em nós. Isso pode ser... essa palavra pode nascer em menos de 9 meses, mas ela pode levar anos até que ela se cumpra. Então, o ponto que me fez refletir mais nesse capítulo e querer dividir com você são passos que ele coloca, formas que a gente deve usar quando a gente recebe a palavra de Deus. Inclusive tem outra parte que eu vou compartilhar com você que diz assim: muitas pessoas querem uma palavra de Deus, mas elas não precisam de novas palavras.
precisam saber o que fazer com as palavras que já receberam. Muitas vezes o Senhor já liberou palavras rema sobre a sua vida. Ele já liberou uma palavra numa situação que você estava vivendo. E você simplesmente não soube o que fazer com aquela palavra, não soube deixar que ela gerasse dentro de você até o ponto dela acontecer, né? De se realizar. Então aqui ele traz algumas coisas que você deve fazer quando você recebe essa palavra, esse direcionamento de Deus. O primeiro deles é a oração. Ele diz aqui: creio que não devemos orar pelas coisas, acredito que devemos usar o rema de Cristo. Aquilo que ele disse está dizendo, para orar a respeito delas. Eu não oro por minhas finanças, filhos, nação ou futuro. Eu oro o que Deus disse a respeito de minhas finanças, filhos, nação e futuro. Isso é muito forte, minha amada. Quando Deus te dá uma direção na palavra sobre como orar pelo teu casamento, tome posse daquela palavra e ore baseado naquilo que Deus falou para você. Não ore baseado nas suas suposições, no que os outros dizem, mas ore naquela revelação que o Senhor deu para você. A mesma coisa em relação às tuas finanças. Você está enfrentando uma crise financeira muito grande? Seu marido perdeu o emprego ou você está sem emprego? A luta financeira bateu à sua porta? Volte-se para Deus em oração e busque a palavra rema de Deus. Quando essa palavra for liberada sobre você, ore em cima dessa palavra, baseando-se nessa palavra, declarando essa palavra. A segunda coisa que ele diz sobre o que fazer quando você recebe a direção de Deus, uma palavra de Deus, é mude a forma de falar. Nossa linguagem precisa alinhar-se à linguagem de Deus. Quando o Senhor fala, não temos mais permissão para dizer nada que não seja aquilo que Ele falou. Como eu aprendi com isso, amadas? Como tem algumas palavras que o Senhor liberou e ministrou na minha vida e que o meu falar não estavam se conduzindo, se direcionando de acordo com o que Deus tinha liberado. E quando esse capítulo veio para mim, veio assim como realmente uma providência de Deus, para que eu alinhasse o meu modo de falar com a palavra que Deus já tinha liberado sobre mim em uma determinada área da minha vida. Então faça o mesmo, minha amada. Se o Senhor liberou para você uma palavra sobre a vida dos seus filhos, sobre uma situação que você colocou nas mãos dele, que a sua boca declare o que Deus diz a respeito daquela situação e não o que as circunstâncias dizem. O próximo passo é: torne-a primordial. A próxima coisa a fazer para gerar uma palavra do Senhor é torná-la primordial, torná-la seu foco. A palavra de Deus não pode ser algo secundário. Você poderia imaginar fazer um teste de gravidez e pensar que isso é apenas uma questão secundária em sua vida? Como eu falei, ele faz muito nesse capítulo a comparação entre a gestação, o gerar de um bebê, com o gerar de uma palavra que Deus ministra ao seu coração. Então, a partir do momento que você recebe uma palavra de Deus, rema na sua vida sobre uma determinada circunstância, ela se torna primordial na sua vida e não algo que você deixa para lá. E o último passo é: prepare-se para ela. Ele diz: creio que nosso nível de preparo determina o nível de derramamento. Ou seja, quanto mais nós nos apropriarmos da palavra que o Senhor nos deu, quanto mais nós orarmos, alinharmos as nossas palavras e colocarmos isso como prioridade, mais certamente o Senhor derramará sobre nós aquilo que Ele falou e muitas outras palavras Ele liberará sobre a nossa vida, porque Ele tem certeza que nós não vamos desperdiçar aquilo que Ele está ministrando ao nosso coração. É claro que isso é apenas um trechinho da riqueza que você encontra nesse livro, Enraizados. É uma leitura que eu realmente recomendo que você faça, que você conheça e torne junto aquele livro de cabeceira, aquele livro que você de vez em quando recorre a ele para se lembrar de coisas importantes que Deus fala ao teu respeito. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários, você já conhecia esse livro? Você já leu? Qual foi a tua opinião? Gostou? Ficou interessada? Conta pra mim aqui nos comentários. Não vai embora antes de avaliar o vídeo e antes de deixar o teu comentário. E se você não é inscrito aqui no canal, não vai embora antes de se inscrever. Clica no botão inscrever-se e vem fazer parte da família do Ministério Enlace. Juntas, nós temos muito a crescer
umas com as outras em prol do reino do Senhor. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!